Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raio de Luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre o misterioso e enigmático a figura do lobisomem, né? Se esses seres realmente existem no nosso plano físico. Bom pessoal, o lobisomem é uma das criaturas mais famosas do folclore brasileiro, né? E também em outras partes do mundo, em diversas culturas. E muita gente se pergunta se esses seres realmente existem. E a resposta é sim, só que tem um problema. A maioria, posso te dizer que 99% dos avistamentos ou relatos, aqueles que são verídicos, porque tem infelizmente pessoas que mentem dizendo que viram essa tal criatura, né, o tal do lobisomem. E infelizmente fica enganando as pessoas. O que eu me refiro aqui são os casos verídicos, né? Então 99% dos casos de avistamento do lobisomem, esse ser ele existe, mas ele não é do plano físico, e sim do plano astral. Aí você diz, como assim? Às vezes a pessoa relata que viu um lobisomem na estrada, ou perto de uma casa, ou perto de um rio. É o seguinte, pessoal. Em muitos dos casos, as pessoas que relatam ver essa criatura, né, o tal do lobisomem, pode ter acontecido a seguinte situação. Algumas pessoas têm uma certa mediunidade, principalmente quando se trata de mediunidade de clarividência. Para quem não sabe o que é clarividência, é a habilidade do encarnado, né, conseguir ver parcialmente ou totalmente o plano astral. Então, às vezes, em certas circunstâncias, o chakra frontal ele se abre e a pessoa, através da mente, ele enxerga a dimensão astral. Então, o que às vezes acontece? Às vezes esses seres que vivem, esses seres existem, só que no plano astral. Então, às vezes a pessoa, num momento de sensibilidade mediúnica, que às vezes muita gente não sabe que tem isso, não sabe que é médium, pode ter captado a vibração desse ser, desse espírito que tomou a forma de um lobo, de um lobisomem, tá aí o nome, lobisomem, homem, lobisomem. Então, às vezes acontece da pessoa, a clarividência se abrir no momento em que ele presenciar a figura de um lobo, né? Por exemplo, vamos supor que um lobisomem se encontre na frente de um cemitério, um lobisomem do plano astral, e a pessoa passe de frente a esse cemitério e naquele momento a sua clarividência se abre, ele pode captar a imagem desse animal, só que ao contrário do que ele pode pensar, esse lobisomem não é do físico e sim do astral. Mas como ele não tem um conhecimento, não tem um discernimento, não estuda nem nada, ele acredita que viu um lobisomem no plano físico. Na realidade, ele viu um lobisomem no plano astral. Então, às vezes as pessoas que levam uma vida muito mundana aqui no plano físico, que tem uma ligação com as paixões, com as vícios, uma pessoa muito apegada ao plano físico, essa pessoa ela fica muito animalizada. Então, o que acontece? Às vezes ele fica tão animalizado que quando essa pessoa desencarna, ele toma a forma de um lobo, de um lobisomem, né? Porque o corpo astral ele é dotado de alta plasticidade. Então, esse espírito que é muito animalizado acaba tomando a forma de um lobo, porque aquela ali é a natureza, o seu corpo astral expressa sua natureza íntima do espírito,
certo? Então, esses seres existem, esses lobisomens existem, mas só que eles são do plano astral, não é do plano físico. Tem gente que fala assim, ah, mas fulano tem a lenda do fulano foi amaldiçoado. Gente, tem que entender o seguinte, para uma pessoa ele se transformar em lobo no plano físico, só pode se for através de uma mutação genética. E nosso DNA, ele é programado para nós ser um ser humano. Por mais que a pessoa seja animalizada, pessoa agarrada à matéria, aos vícios, ele não vai virar um lobisomem. Ele não vai criar dente de lobo, o corpo todo peludo, o olhar felino, vai distorcer toda a sua fisiologia humana. Não, ele pode ele lembrar um animal, mas não é que ele vai virar um animal, porque não faz parte da sua biologia. Seria o mesmo que, vamos supor, um gato virar um tigre. Não dá. Ele lembra o tigre, mas ele não pode virar o tigre porque é geneticamente impossível. Ele foi geneticamente programado para ser um gato e não um tigre. Assim somos nós. Por mais que a gente seja animalizado, a gente não pode se transformar em um lobo que fica de pé, certo? Então, quem tem conhecimento de biologia, de genética, né, sabe do que eu estou dizendo. Então, os lobisomens, a maioria dos casos, a maioria esmagadora, são pessoas com clarividência que viram esses seres de tão materializados que eles são, dá impressão para quem vê através da clarividência que se trata de um lobo do plano físico. Na realidade é um lobo que vive no plano astral, porque no astral existe muito desses seres. Existem espíritos que ficam na forma de um morcego, um morcegão. Tem espírito que se transforma em um lobo, uma raposa. Tem espírito que se plasma, parecendo um cavalo, até cobra. Então, para se transformar no lobo também não seria difícil. Então, o lobisomem, na realidade, ele nada mais é do que um espírito que tomou aquela forma devido à sua natureza animalesca, certo? Então não é um ser do plano físico, e sim do plano astral, que foram visualizados por pessoas que possuem clarividência, mas não sabem, e julgaram estar vendo um lobo no plano físico, mas na realidade estava vendo um lobo, um espírito plasmado na forma de um lobo no plano astral, certo? Então é isso, pessoal. Lobisomem nada mais é do que isso, um espírito que se plasmou nessa forma. Então, certo? E não é que uma pessoa foi amaldiçoada e vai virar um ser desse, porque a biologia não permite. Ele pode até lembrar um lobo. Às vezes pode ter um corpo muito peludo, uma unha grande, um olhar felino, mas ele não vai se transformar como um lobo, como esse, por exemplo, dessa imagem aí. Não tem como. A biologia não permite. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até o próximo áudio. Agradeço a todos e fui.